Meia-noite e 20, quinta para sexta-feira, eu podia estar dormindo, eu podia estar enchendo a cara, eu podia estar, fazendo qualquer coisa, mas eu tô aqui para passar para vocês as análises dos jogadores ofensivos, ou seja, meias e atacantes. Então, como eu tô aqui meia-noite e 20 gravando, não tô pedindo nada para você, somente que você deixe o seu like, comenta para aumentar o engajamento e, cara, o mais importante, compartilha esse vídeo. Se você realmente gosta do meu trabalho, compartilhe o vídeo, porque para continuar com esse trabalho a gente precisa crescer cada vez mais. Então eu conto com o teu apoio daí, vamos fazer uma troca. Eu tô aqui, meia-noite e 20 fazendo o vídeo para você estudar e você ir bem. E em troca, eu não quero nenhum centavo. Só essas três coisas e principalmente a mais importante, compartilhar com tua rede. Valeu? Vamos lá para as análises. Ofensivos. Tem alguns nomes meio óbvios para essa rodada, né? Essa rodada é uma rodada... acho que muita gente vai ter time igual. Poucas apostas, digamos assim, né? Poucos nomes assim fora da curva, mas tem alguns nomes interessantes que surgiram nos meus estudos, tá? Acho que a gente pode dar uma passada de novo na perspectiva, né, de gols, e aí a gente encerra. Bom, vamos lá. Indo pro Poisson, poucos jogos assim perto de 2 gols, né? Curitiba, Santos e Palmeiras, tá? Curitiba, Santos e Palmeiras são os times que estão com uma expectativa mais alta, tá? Eu botei o Flamengo aqui porque eu acho que esse 1.4 do Flamengo tá meio subestimado. Eu botaria pelo menos um 1.8, 1 ponto alguma coisa, acho que tá bem para baixo. Mas é meio que a performance, né? Cálculo matemático, acaba saindo nisso. Mas Santos, Palmeiras, Curitiba e Flamengo, né? Ali acho que são os times que realmente têm mais chances de fazer 2 gols ou mais. E aí muitos times ali, na casa de 1.4, como o CAP, também acho que o CAP também tem chance de fazer 2 gols em cima do Avaí. Ainda mais que o Filipão fez um jogo interessante no meio de semana, né? Então acho que também está um pouquinho subestimado. Pelo menos 1.6 eu colocaria ali. E o resto ali na casa de 1,5, né? Nem 1, nem 0, né? Nem 2. Então fica ali no meio do caminho. Corinthians que chama mais atenção com 1,5, aí você tem Cuiabá, você tem Botafogo, né? Tudo ali com 1.4, mas acho que os 5 principais aqui são esses daqui que eu acabei destacando. E aí quando a gente traz isso para o cenário das casas, né? Transformando as odds em probabilidade, a gente está aqui com a probabilidade de 1,5. Os 3 times que mais apontam, né, grandes chances de fazer 1,5 gols, Flamengo 74%. Cara, é muito alta a probabilidade do Flamengo fazer pelo menos 2 gols. Eu sei que você tá com o ranço do Gabigol, eu sei que você tá ali, mas ele não faz nada, mas é isso, mas cara, esquece o que você sente por ele, sabe? Pensa naquela ex, esquece. Mas pensa o quanto que o Goiás cede de ponto, de finalização, de oportunidades para o adversário. É muito menos sobre o Gabigol, é muito mais sobre o jogo, né? Não é à toa que você tá aí, tem 74% de probabilidade de 1,5 gols, tá? Esse número é atualizado, eu tô com o número de ontem, eu geralmente costumo atualizar ele na sexta-feira, mas realmente é um número muito alto. Contanto que o segundo e o terceiro, né, que é Palmeiras e Atlético Paranaense, estão na casa de 53%, passam de 50%. Também é um número um pouco alto, tá? Então acho que é interessante você olhar. E aí você fecha aqui com Santos e Atlético Goianiense, que é um mais ou menos. E daqui para baixo a gente tem um mais para menos, né? Então acho que
mas para menos de 1,5 gols, acho que tem grande chance de fazer um gol, porque 40% para 1,5 já é um número até alto, né? Então, grande chance de um gol, 2, talvez esbarre, que é meio que o Poisson tá fazendo ali. Então, cara, de cara, a gente já tem que separar as grandes possibilidades, tá? Então, no meio-campo, a gente já tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Terãs, Veiga e Scarpa. Só aí são 5 jogadores, tá? Já que valem a pena você já pensar no teu time. Como a gente vai ter que pensar em outros nomes, não sei se teremos muitas oportunidades ou nomes assim muito concisos, tá? Mas vamos deixar esses 5, qualquer coisa a gente faz um corte, tá? Bom, vamos lá vamos começar pela recorrência em participação em gols. E aí a gente de cara, que é atacante. Vamos começar com meia. Quando a gente olha as finalizações, a gente vê alguns times cedendo quantidades expressivas, né? Lembrando que a recorrência para meias, né, que a gente está olhando aqui, ela aborda 3 finalizações ou mais, ou seja, se o meia que jogou contra esse time, né, o meia adversário desse time, fez pelo menos 3 finalizações. Aí finalizações é total, né? Gol, finalização para fora, FD, FT, né? Então entra tudo isso na conta, tá? Então, assim, quando eu falo que um time, por exemplo, Ceará, em 100% dos jogos que fez fora de casa, você teve pelo menos um meia, né, fazendo 3 finalizações, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente bota na média de pontuação. Só... Não, deixa eu botar o mando de campo, né? Porque a gente tá olhando o mando. Ó, quando eu falo isso, eu falo que o seguinte, ó. A gente teve o Terãs, 2 FDs e 1 FF, apesar do negativo porque perdeu o pênalti. Mas ó, você tá aqui com 2 FDs e 1 FF. E contra o Palmeiras, você teve o Scarpa com 4 finalizações, tá? E o Veiga não finalizou, mas deu assistência, né? Então, você vê que teve também ali um meia finalizando. Então, quando eu falo isso, eu falo, ó, são times que estão, né, dando oportunidade aí para os meias finalizarem. O Goiás é um deles, né? Ali você vê que os meias estão, quando ele joga fora de casa, 2 de 3 jogos, né? Vamos até dar uma olhada aqui no Goiás fora de casa. Você teve, ó, o Rato com 5 finalizações. Ah, mas o Rato é atacante, mas você teve o Shailon ali com 3 finalizações, né? Que é meio que um meio avançado, ali, quase um ponto. Contra o Avaí, o Eduardo teve 2 finalizações, quase que bate 3 também, né? Ficou próximo à recorrência, mesmo assim ainda deu uma assistência. E contra o Curitiba, a gente não teve nada aqui, mas você teve o Andrei, né? O Andrei tendo alguma participação, se eu não me engano, tá? Nesse jogo. Então, cara, é o que eu falo, é muito menos sobre o time do Flamengo e muito mais sobre o que o Goiás cede. Obviamente, né, as coisas no Flamengo estão meio complicadas, está meio nebuloso, está uma nuvem meio cinza em cima do time da Gávea, porém, né, a gente tem um achismo, né? Será que o time vai jogar mal? Será que vai perder pro Goiás para cair o Paulo, né? E a coisa mais de bastidor, que a gente não pode ter certeza. Então a gente não pode correr o risco de não colocar jogadores do Flamengo, que é o time que tem a maior expectativa de gols, que é o time que pega um adversário que cede uma pontuação absurda, né? Uma quantidade de scouts de ataque absurdos. A gente não pode correr o risco de ficar sem um jogador que possa explodir, né? Que possa estourar na rodada, que é um jogador como o Gabigol, como o BH, beleza? Então você tem o Goiás, né, cedendo muita finalização, o Ceará cedendo muita finalização para meia, Botafogo, e Fluminense e Atlético Paranaense. Isso a gente está falando de finalização. Quando a gente traz para participação em gol, aí a gente tem alguns nomes aqui interessantes. Então, por exemplo, ó, o Atlético Goianiense é o time que mais está cedendo participação em gol para meia,
quando a gente olha aqui, deixa eu botar todos os jogos. Quando a gente olha todos os meias que enfrentaram o Atlético Goianiense nesse tempo, né, você vê que a quantidade é absurda. Ó. O Nacho deu uma assistência. Além da assistência, teve desarme, teve finalização. Contra o Goiás, o Elvis fez aquele gol ali pegando rebote, né? Contra o Cuiabá, você teve o Rodriguinho com finalização e gol. Ainda teve o Valdívia ali, ó, com 2 finalizações. Contra o Botafogo, aí o Oyama tá aqui, mas aí acho que talvez isso seja o erro. Depois tem que dar uma classificada no Oyama. Até é bom ter visto isso. Contra o Bragantino, Praxedes, 2 assistências, né, bombando. Contra o Flamengo, Arrascaeta com assistência, 7 pontos. Então, assim, você vê que realmente é um time que cede muita coisa para meio. Não tem, né? O Coritiba tem ali o Regis, mas não é um jogador muito, muito interessante. Eu já tinha falado sobre isso lá no vídeo de volante. Então, para mim, acaba sendo o Andrei, né? Um jogador muito importante para esse jogo, né? Dado a quantidade de participação em gol que o Atlético Goianiense tem cedido para meia. A gente desce aqui pro Ceará, tá? E aí já vem o primeiro nome fora esses 5 que falamos, que é o Ricardo Goulart, né? Se você pega aqui, ó, já está numa recorrência de 50-50, é um nome interessante da gente pensar. Grande ponto do Ricardo Goulart é que ele realmente não está dando conta, né, de jogar. A gente vai ver outra recorrência, uma recorrência, ó, quando a gente olha a recorrência de ponto, o que é recorrência de ponto? É o mesmo esquema, só que ao invés de a gente falar de um scout que está sendo cedido, né, de forma recorrente, eu estou falando que um jogador dessa determinada posição está fazendo uma determinada pontuação de forma recorrente. Que no caso, para meias, eu uso 4 pontos. Tá? Então o que eu estou falando aqui, ó, que o Atlético Goianiense em 100% dos últimos 5 jogos seguidos e 100% dos 3 jogos que ele fez no mando, um meia adversário fez pelo menos 4 pontos. Tá? Então acho que aí, nesse sentido, o Andrei fica bem reforçado, tá? Para essa brincadeira. Já estava falando do Goiás, né? Aliás, aqui eu estava falando do Ceará. O Ceará também está com 50% aqui, ó, para meia, né? 50/50. E aí o Ricardo Goulart pode ser opção. Eu deixei aqui na prévia, né, na lista, o Ricardo Goulart, mas dado os números que não são tão absurdos e o Ricardo Goulart que não está numa fase tão boa, vai ser o primeiro corte que a gente vai fazer, tá? O Goiás, por mais que não esteja cedendo participação em gols para meia, obviamente que aí já falei, né? Arrascaeta e Everton Ribeiro acabam sendo jogadores muito, muito importantes. Tá cedendo ali uma boa quantidade de pontuação, né? Uma recorrência boa na parte de pontuação. Quando a gente pega aqui o Goiás, você vai ver alguns jogadores interessantes pontuando, né? Vamos lá ver, ó. Nesse caso aqui, ó, foi o Rato que fez finalização. Contra o Goiás, contra o Galo, foi o Nacho. Contra o Avaí, o Eduardo. Contra o Palmeiras, o Veiga meio que se destacou um pouquinho, mas nem tanto. E contra o Coxa, você não teve nada, mas teve ali, como eu falei, o Andrei. Então, como assim, é muito específico, acho que é um jogador talvez mais técnico, eu vou tirar o Everton Ribeiro, vou cortar. Então a gente já tira da nossa lista de 5, ela já tem 4, tá? E já com corte do Ricardo Goulart para meia, tá? Falando de meia. Voltando aqui, né? O Palmeiras tem cedido, né, participação em gol jogando fora de casa, tá com 100%, mas é aquele ponto, né? É difícil a gente colocar um jogador contra o Palmeiras. Deixa eu ver aqui o fora de casa, que eu acho que só tem um jogo aqui com o do Palmeiras fora de casa. Porque contra o Flamengo foi 0-0, então não tem agora. Então só tem esse jogo aqui que tá aqui com o negócio. Então assim, não dá pra gente pensar em colocar ninguém de Juventude com um jogo só, tá? Então esse jogo aqui meio que não vale a pena a gente olhar os números, tá?
Fortaleza, ó, 50/100. Aí seria interessante a gente pensar num Ganso, pensar no Natan, né? O Fortaleza cedendo. Só que é aquilo que eu falei pra vocês, cara. O Fortaleza, contra o Botafogo, os meias praticamente não conseguiram pontuar. Contra o São Paulo, você teve o Alisson ali, o Igor Gomes, né, pontuou, o Anderson acabou pontuando também, mas aqui com desarme, o Igor Gomes deu uma assistência, né, o Alisson pontuou bem com alguns pontos. Contra o Corinthians, você teve o Maicon, mas é volante, tem que depois realmente preciso revalidar essa lista. O Mantuan joga mais avançado. Então, assim, não é tão claro assim. Fora que o Fortaleza jogou um tempo com time reserva. Aliás, nem reserva, né? Mas time paralelo. Então não dá para pensar tanto assim no meia do Fluminense, tá? Então esse daqui também eu vou acabar cortando. O São Paulo tá com uma recorrência interessante, tá? 40,67, uma recorrência média. Na pontuação, ó, 60/100. Vamos ver se tem alguma coisa aqui estranha, né, na classificação dos jogadores. Vou até, assim que acabar essa rodada, eu vou já reclassificar a base. Mas, ó, contra o Cuiabá nada, contra o Fortaleza o Pikachu foi muito bem, contra o Santos não teve nada, contra o Bragantino o Miguel foi muito bem, contra o Flamengo você teve Arrascaeta, Everton Ribeiro e companhia, né? E contra o São Paulo, contra o CAP, você não teve nada. Então, assim, jogando fora de casa, né? Jogando fora de casa, realmente, o São Paulo é um time meio enrolado. Só que é aquilo, né, cara? Primeiro que a gente não sabe se o William vai jogar. Aí tem o Renato Augusto e tal. Eu botei o William e o Renato Augusto aqui como opção, mas eu vou cortar eles. Primeiro que eu não sei se o William vai pro jogo, o Renato Augusto também a gente fica trocando o tempo todo. E é um clássico, tá? Não é tão fora de casa assim. Vai ser dentro de um clássico, então também, por mais que o Corinthians esteja cedendo, né, eu também não vou seguir esses números aqui, né, dado a qualificação do confronto em si. E por último, né, que está ali na casa de uma recorrência bem mais ou menos, bem média, você tem América Mineiro, Cuiabá e Avaí, tá? Não está cedendo muita participação em gol. Quando a gente vai para a recorrência de pontos, você vê que também tá a mesma coisa, tá? Então, assim, tá bem parecido. Isso daqui quer dizer o seguinte, pode ser, né, existe uma chance de os meias que jogam aqui, né, tanto no Botafogo, né, e no Internacional, fazerem pelo menos 4 pontos. No Botafogo não tem um meia, talvez o Chay, mas acho que o Chay não vai jogar, cara. Não jogou em casa contra um Fortaleza, não acho que vai jogar fora de casa contra o América Mineiro. Tem Cuiabá Internacional. Um nome que eu trouxe aqui na lista, na pré-lista, o Alan Patrick. Esse é um nome que eu acho que é interessante ficar de olho, tá? Para rodada. Pode ser um nome bem interessante, tá? Fortaleza cedendo muito ponto, né? A gente já cortou Fortaleza. Juventude a gente já falou. Atlético Goianiense, Goiás e tal. Beleza. Aí, pessoal, a gente acaba fechando um pouco a questão dos meias. Por quê? Tem alguns meias que jogam mais avançados, tá? Que é o caso do Pikachu, que é o caso do Rato, do Shailon, né? Então a gente tem ali, ó, 4 meias, por enquanto. Arrascaeta, Terãs, Veiga, Scarpa e Alan Patrick, né? São, na verdade, 5 meias que a gente tem. Porém, quando a gente desce para a gente começar a falar sobre atacante, e eu já vou começar a falar logo de atacante, primeiro que quando você chega na recorrência de finalização, você já tem, ó, 100/100 de finalização para atacante, né, pro Goiás, do Goiás, né, cedendo. Então, cara, obviamente que a dobra do Flamengo, Gabriel e BH, como eu falei, é muito mais sobre o que o time cede, tá, do que outra coisa. Então ele tem que realmente estar aqui, tá? Isso é só falando de finalização. Aí a gente tem, ó, o Curitiba cedendo bastante finalização para atacante. Vou falar do Curitiba, tá? Vamos lá, vou falar de Curitiba, 60/100. Fluminense, 60/67.
tá? Beleza, ó. Curitiba 60/100 e Fluminense 60/67. Então são números bem expressivos. A gente está falando que quase todos os jogos, os atacantes que enfrentam, né, Curitiba e Fluminense, principalmente fora de casa, conseguem fazer 3 ou mais finalizações. Quando a gente vem para participação em gol, o que aparece? O 60/67 ele permanece, tá? Ele permanece. E o Curitiba também, ao invés de ter um 60/100, ele vai para um 80/100 em participação em gol. Ou seja, reforça muito que os atacantes que estão jogando contra o Curitiba e contra o Fluminense estão tendo oportunidade de fazer gol e assistência. Quando eu vou lá para a recorrência de ponto, o 80/100 do Curitiba ele se repete e o do Fluminense vai para 100/100. Ou seja, todos os atacantes que jogaram contra o Fluminense nesses últimos jogos, todos os jogos que o Fluminense fez nesses últimos 5 ou fora de casa, um atacante pelo menos fez 5 pontos. Seja com desarme, seja com qualquer coisa. A gente já tinha falado que os atacantes que jogam contra o Fluminense geralmente conseguem desarmar muito. Então você vê aqui, ó, o Canóbio fez 5.6, o Coelho fez 3.3, mas se não fosse a falta e o cartão amarelo, teria feito quase 5 de finalização e etc. Quanto o Palmeiras, você teve o Dudu, né, finalizando e fazendo gol. Contra o Curitiba, você teve o Gamalho fazendo gol, você teve o Manga finalizando, você teve o Paixão finalizando, você teve o Fabrício dando assistência. Contra o Internacional, você teve o Pena dando assistência, fazendo desarme e finalizando, né? O Alemão também fez gol. Contra o Cuiabá, você teve o Marquinhos com desarme, né, fazendo 6 pontos. E contra o Santos, você teve o Ranjulio também com desarme. E olha que cometeu bastante falta, né, se destacando. E aí, por que eu estou falando do Fortaleza? Porque o Pikachu ele é meio que um atacante, né? Ele joga ali no lado de campo mais avançado, como um ponto. Então é aquele jogador que muitas das vezes força a saída de bola. E é um jogador que costuma, né, desarmar. Vamos dar uma olhada aqui no Pikachu. Tava olhando o Regis aqui, ó. Vamos dar uma olhada no Pikachu. Ó, o Pikachu tem uma média bem alta, né? Uma média básica interessante. Quando a gente vai para o scout de ataque, ó, 2 gols, uma FT, 3 finalizações, falta sofrida, scout de defesa, 5 desarmes, tá? Então ele sim, é realmente um atacante, é um meia atacante que fica muito em cima. Já vou colocar aqui no ataque para a gente já também aproveitar, já que a gente está falando de Fortaleza, e matar isso. Tem o Moisés também, ó, que força muito desarme. No ataque é um jogador que já fez gol, tem finalização. Então, para mim, o Alan Patrick ele desce da lista, sobe o Pikachu. E o Pikachu, inclusive, eu acho que é um jogador bem interessante para esse jogo. Bem interessante para esse jogo. Porque pode fazer pontuação de 5, 6 pontos mesmo sem fazer gol. E lá no ataque, a gente já está falando de BH Gabigol. Eu acho que o Moisés do Fortaleza é um nome também muito interessante, dado os números que o Fluminense vem cedendo, não só de gols, mas de pontuação. E aí é aquela coisa, se você tem atacantes que estão fazendo 3, 4 pontos, 5 pontos, com desarme, com finalização, se esse atacante acerta o gol, ele estoura, ele vai fazer 11, 12, 13 pontos, tá? Que é uma expectativa bem interessante, né? Dado aí o jogo, né, em si. Lembrando que o Fluminense mudou o técnico, né, com o Diniz, fez um jogo, o último jogo foi interessante, aqui do brasileiro, estava até com volume. O jogo que fez hoje, né, acho que foi hoje, ontem, né, já passou de meia-noite, o jogo foi feio pra caramba, o Fluminense não deu um chute a gol, então pode ser que fora de casa o Fluminense ele seja um pouco pior, a gente ainda tem que
entender esse time do Fluminense mais à frente, pra gente ter essa visão. E o Coritiba, a mesma coisa, você vê que esse 80/100, ele tá em ponto, ele tá em participação em gol, ele tá em finalização. E aí, por que eu falo disso? Porque você tem dois jogadores, né, do Atlético Goianiense que são meias, mas jogam avançados, que é o Rato e o Shailon, né? E você ainda tem lá o Jorginho e tal, mas o Jorginho não joga muito avançado. Só que olhando, né, quando você olha essas pontuações cedidas aqui por parte do Coritiba para atacante, cadê o coxa? Ó, o que você vê? Aqui não cedeu. Aqui você vê Muriqui, jogador de lado de campo. Morato, jogador de lado de campo. E o Bissoli que fez gol, mas acho que foi de pênalti. Contra o Fluminense, Luiz Henrique, assistência. Contra o Galo, o Hulk deu assistência, mas olha o Savarino, né? Explodiu. Né? O Savarino foi muito bem ali, entrando, né, pelos lados de campo. Contra o Santos, o Batistão, 10.4. Muita gente acha que o Batistão é centroavantão, mas ele joga até mais fora, porque o Marcos Leonardo joga dentro. Ficam trocando. Mas o próprio Marcos Leonardo fez 4.10. E aqui contra o Goiás não teve muita coisa. Então, é um jogador mais de lado. Então eu vou cortar o Wellington Rato e eu vou deixar o Shailon, tá? Nessa brincadeira, a gente fechou os meias com 7 opções. Para não deixar 7 opções e ficar em cima do muro, eu vou cortar nesse momento o Alan Patrick, tá? Porque o time do Inter também, cara, quando estava jogando em casa, botou pressão, não conseguiu fazer gol. Então é um time meio de alto e baixo, né? Um time que hora parece que está indo bem, hora parece que o negócio não anda. Então eu vou cortar o Alan Patrick, mas deixa aí na situação. E a gente fecha a qualificação dos meias, né? Com Arrascaeta, Terãs, Veiga, Scarpa. E obviamente que o Veiga é um nome super importante. O Scarpa é um jogador que vai jogar mais avançado, então também é uma opção de você ter meio com um atacante, né? Ele vai jogar de ponta, aqui esquerda, em cima do Rodrigo Soares, que é um jogador que sobe muito, então pode acabar indo bem. Fora que, né, o Juventude é um time que também tem uma certa dificuldade nas bolas aéreas. O Scarpa, quando está em campo, é o jogador que bate essas bolas, né? Então ele junto com o Veiga aqui é um jogador bem interessante para isso, tá? Então ficou. E aí o Everton Ribeiro eu já tiro, porque eu acho que o Arrascaeta é mais interessante que o Everton Ribeiro, tá? Nesse quesito. E eu acho que com o Mateuzinho, eu acho que o Mateuzinho vai ocupar mais o lado direito ali, que o Everton Ribeiro poderia se dar bem. Mas essa brincadeira ali dele jogar com o Mateuzinho pode até funcionar. Eu não acho que o Everton Ribeiro é ruim, mas aí na qualificação, né, ele talvez fique fora com relação a isso. Então a gente fechou com Arrascaeta, Terãs, Veiga, Scarpa, Pikachu, né, pelo que a gente mostrou dos números do Fortaleza, e um mais ousado, que seria o Shailon, tá, do Atlético Goianiense. Então são os 6 ali que a gente está fechando. E aí corre por fora o Alan Patrick e o Everton Ribeiro. Aí vocês decidem, né, se vale a pena, não vale a pena. Beleza? Aí vamos lá pro ataque. E obviamente que se a gente já começou falando de ataque com expectativa de gol, obviamente que a gente tem que ter jogadores, né, pensar em jogadores desses times. Então primeiro você tem a dobra Gabriel e BH. Depois você tem o Dudu e você tem também o Coelho do CAP, né? Que são os 4 jogadores ali que são interessantes. Então a gente já tem 4 nomes. Vamos tentar achar mais 2 para a gente fechar em 6, tá? Logo em seguida a gente tem um Santos com o Marcos Leonardo, que eu acho que realmente é um nome muito interessante. O Santos em casa é um time muito forte, tá? Muito forte. Então acho que pode ficar nessa brincadeira. Já falamos do Moisés do Fortaleza. Então só aí a gente já meio que fecha uma prévia de 6. E aí ficam de fora alguns nomes que vamos ver se eles entram ou não entram, né, de acordo com os números, tá? Bom, vamos lá. Vamos para voltar aqui para a recorrência de atacante, tá? Já falamos do Moisés. Flamengo cedendo bastante participação em gol, mas, cara, não vale a pena a gente colocar ninguém do Goiás, tá? Goiás a gente já falou. Curitiba tá cedendo, já falamos ali da questão do Shailon e do Rato, que são jogadores de meio.
Santos está cedendo bem. 60/67 participação em gol. Quando você entra na recorrência de pontos, né, com relação ao Santos, também está na casa de 60/67. É um time que costuma ceder um pouco mais para centroavante. Então fica o Zé Roberto como opção ali desse jogo. Como não é uma recorrência estrondosa, eu acho que eu posso cortar o Zé Roberto da lista, mas é um jogador que os números apontam que pode também fazer alguma coisa, pode dar certo, pode fazer gols, tá? Vamos voltar aqui. Juventude, bem alto, né? Recorrência e participação em gol. Nos últimos 5 jogos que fez seguidos, 100% deles teve uma participação em gol de um atacante. Aí vamos lá para o escala 10 para vocês verem. Ó, contra o Avaí, Morato, assistência. Bissoli, gol. Contra o Inter, Pena, assistência. Pedro Henrique bagunçou aqui, ó, com desarme, também fez boa pontuação. Contra o Botafogo, aí foi pênalti, né? O Diego Gonçalves fez 8.9, mas mesmo assim, né? O Gustavo Sauer já estava com 2.90, o Chay fez uma pontuação interessante. Cuiabá, Elton, 7.9 e gol. América Mineiro, aí você teve Felipe Azevedo fazendo gol, Everaldo dando assistência, Pedrinho fazendo gol, né? Então aqui foi um surto. E contra o Bragantino, você teve, não teve assistência, né? Mas você teve o Cadu ali fazendo 4 pontos. Então realmente ali é um time que vem cedendo muito, muito mesmo. E aí é mais para jogador de lado. E aí entra o Dudu, a gente já tinha colocado o Dudu, tá reforçado um pouco aqui a questão do Dudu. Fortaleza, a gente já explicou, né, a situação. Fluminense, a gente já falou. São Paulo, ó, 80/67 participação em gol. São Paulo é um time que está cedendo bastante participação em gol para atacante, tá? Quando você pega aqui, ó, contra o Cuiabá não teve nada. Contra o Fortaleza você teve... aqui é meia. Viajando. São Paulo. Ó, contra o Cuiabá você teve o Gênison, né, fazendo gol. Você ainda teve o Alisson com uma boa pontuação. Contra o Fortaleza, você não teve nada, né, de participação em gol. Contra o Santos, você já teve o Marcos Leonardo com gol. Contra o Bragantino, você teve o Alejandro com gol. Contra o Flamengo, você teve Marinho, né, com assistência. Você teve Gabigol com gol. E contra o Corinthians, aí você não teve muita coisa. Tá? Então, o time que vem cedendo... Corinthians não, desculpa. Contra o Cap. Então é um time que vem cedendo, mas seguindo a mesma lógica do meia, eu não vou colocar ninguém num clássico, porque um clássico ele é decidido muito nos detalhes. Então acho que dá pra gente correr. Então eu vou correr do Roger Guedes, tá? Até porque o Guedes também não tá numa fase lá das mil maravilhas, né? Então eu vou correr um pouco aqui do Roger Guedes, tá? E a gente mata essa recorrência. Aí a gente tem o Avaí, o Coelho a gente já falou, né, um pouco dele. Cuiabá Internacional, em questão de participação de gols, tá tudo ali bem ok. Quando a gente vai para a pontuação, Coritiba, a gente já falou. O Goiás é absurdo, então a dobra do Flamengo ela se explica. O Ceará na participação em gols não está cedendo tanto, está em 50%, mas na pontuação tem uns 75 aqui, então o Marcos Leonardo acho bem válido com relação a isso. Juventude também, né, reforço que a gente falou. E aqui entra o Cuiabá, ó, o Cuiabá com 80/100 de pontuação cedida, né? Então, para quem quer apostar um pouco, o Cuiabá é um time que vem cedendo pontuações. Ó, Caleri fez 14.9, mesmo se não fizesse gol, ia fazer uma pontuação bem interessante. O Santos, aí foi uma festa, né, do boi. Léo Batistão fez 15, Angulo fez 13, Marcos Leonardo 8, né? Contra o Atlético Goianiense, você teve o Léo Pereira fazendo 11 pontos, né, nesse jogo. Contra o Juventude, aí aqui não surgiu, né, não apareceu. E aí contra o Fluminense você teve o Luiz Henrique fazendo 6.8. Em casa, né, os jogos que fez em casa, você teve, ó, Luiz Henrique, você teve
o Léo, o Luiz Henrique e o Léo, né? O outro jogo aqui em casa que eles fizeram, aí foi fora. Então, cara, entra aqui no Internacional o David, né, do Internacional. Acho que é um nome interessante, junto com Alan Patrick, né, junto também com o próprio Edenilson, né, que a gente falou. Então, realmente é um nome muito interessante. O Moisés, reforçado aqui no 100/100. Corinthians e São Paulo cedendo pontuações, uma recorrência boa de pontuação, mas como é clássico, não vale muito a pena pensar nisso. E o São Paulo vem cedendo muita pontuação. Você vai pensar, tá cedendo pontuação, o Corinthians cedendo pontuação, eu vou botar o Caleri. Mas o Corinthians tem cedido mais pontuação para o jogador que vai na posição mais do Luciano. Então, nesse jogo, se eu tivesse que apostar em alguém do ataque do São Paulo, eu apostaria no Luciano. Como eu cortei o Roger Guedes, eu vou cortar o Luciano também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 nomes ainda, tá? Um jogador que eu acho que pode ser um pouco interessante é o Igor Paixão, né? Pelo fato do Atlético Goianiense ter seu time mais ou menos, né? Às vezes cede algumas coisas, mas como os números não estão muito altos, eu tinha colocado o Igor Paixão aqui, eu cortei. Então a gente tem 7 jogadores com o David do Internacional, tá? O David é um jogador que tava mais ou menos, aí fez um jogo interessante, né? Mas é um jogador também, tá até em dúvida, né? O David, se vai jogar ele ou o Wanderson. Aqui, né? Lá pelo Joga 10 News não tá. Mas, ó, no último jogo que fez, já fez uma pontuação interessante. Mas, como tá em dúvida, eu vou cortar o David, tá? E aí a gente fecha os nossos atacantes, tá? Com Gabigol, Bruno Henrique, Dudu, Coelho, Marcos Leonardo e Moisés do Fortaleza. Então, na qualificação dos atacantes, né, a gente tirou David, Igor Paixão, Luciano, Roger Guedes e Zé Roberto, tá? Então tá bem qualificado aqui os atacantes, são 6 opções para vocês. Mas qual é o melhor? Qual é o não sei o que? Cara, aí é com vocês. O meu papel aqui é mostrar para vocês o número, ensinar para vocês como que analisa esses números, passar para vocês as melhores opções, e aí vocês pegam toda essa análise que eu fiz, isso daqui que eu estava falando, a questão de números, já estou dando bem mastigado, já estou fazendo uma qualificação, né? Porque muita gente às vezes fala 10 nomes e não qualifica. Eu estou já fazendo qualificação, já estou dando uma reduzida na tua lista. Acho que tem que ter o Gabigol e o BH, e aí você tem uma vaga para os nomes, e aí você tem nomes interessantes como Coelho, como Dudu, como Marcos Leonardo, como Moisés, tá? Então são nomes bem interessantes. E real, assim, acho que todos estão bem equilibrados. Talvez o Marcos Leonardo esteja um pezinho à frente, né? Mas o Santos não joga na Vila, tá? É bem importante a gente ter se eu não me engano, deixa eu pensar aqui. O Santos joga na Arena Barueri, tá? Então não joga na Vila. Isso pode acabar impactando, porque na Vila realmente o Santos é bem forte, mas está com mando de campo, tá? Então, assim, já está mais acostumado a jogar na Arena Barueri até do que o Ceará, mas o fator casa, né, que é a questão que, para quem assinou meu curso e viu a live, né, de lançamento, sabe que o fator casa é um dos fatores, né, do fator casa, é o jogador estar acostumado com o campo, né, na batida da bola, na bola correndo, ele não vai ter, tá? Então tem que ficar bem ligado nisso, né, porque a gente tá falando, o Santos em casa é ótimo e tal, mas não joga tão em casa assim, tá? Então acho que tem que se ter ali Gabigol e BH, e aí você vê, né, se é o Dudu, se é o Coelho, se é o Marcos Leonardo, se é o Moisés, acho que todos ali tem grande potencial ali para ir bem, tá? Então, ó, pegue todos os 3 vídeos, coloca na velocidade 2, anota tudo que eu tô falando. Eu falo de forma bem pausada para você entender, então dá para ir na velocidade 2. Analisa quem são as melhores opções, proteja o seu time, tá? Proteja o seu time, faça a proteção, o equilíbrio e depois, cara, não tem mais o que fazer. Aí é do jogo. Então, boa sorte para você nessa rodada 7. Espero que eu tenha ajudado e, como eu falei, não peço nada em troca. Só o seu like, né, o comentário se você está gostando e você compartilhar nas suas redes, nos seus grupos,
para que a gente cresça aqui. Beleza? Uma boa sorte e até a rodada 8.